Como é bom estar aqui no É Coisa de Crente, na Rádio Manchete, ainda mais com um convidado especial, não é verdade, Charlon? É verdade, Thiago. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui a cantora Esther, uma cantora que está despontando no cenário gospel e que está com um novo trabalho, que é o Flua em Mim, do seu projeto íntimo. Vamos receber então aqui, sem mais delongas, a cantora Esther. Cantora Esther, é um prazer ter você aqui na Rádio Manchete e no É Coisa de Crente. Amém, o prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui e fazer parte, né, desse papo, desse tempo de mesa. E tenho certeza que será um momento onde a gente vai aprender muito e também poder passar para as pessoas, né, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém. Amém. Esther, a gente já citou aqui logo na abertura do nosso programa, né, o projeto Flua em Mim. E é um projeto que você lançou aí com o cantor Alex Lúcio. A gente vai ter um bate-papo aqui rapidamente sobre essa música. Sim. A primeira pergunta que eu te faço é: da onde surgiu essa canção? O que se passava no coração da Esther ao compor essa letra? Olha, essa canção ela é especial demais para mim. Eu escrevi essa canção num tempo que eu estava vivendo com o Senhor, um momento de silêncio de Deus comigo, onde eu não estava afastada nem nada, mas o Senhor simplesmente decidiu ficar em silêncio. E essa canção nasceu desse tempo de uma resposta do Senhor para mim, como um recado para minha geração, de que ainda há esperança para essa geração, e de que essa geração é que vai trazer o avivamento de fato, né, para o Brasil, para as nações, para onde for, enfim. Essa canção ela veio com esse desejo de trazer o fluir do Espírito Santo, porque eu acho que muitas pessoas estão acostumadas a cantar, a performar, a viver a vida de artista, enfim, de estar ali e fazer o seu trabalho, e acabam esquecendo um pouco do fluir do Espírito Santo. E, às vezes, por saber já fazer, acaba se garantindo muito naquilo e esquecendo que o Espírito Santo, ele é quem faz a maior parte. Então, essa música, ela nasceu desse desejo do meu coração, de tirar, sabe, todo o rótulo religioso, tudo que nos aprisiona em uma cadeia ali, e trazer de fato e de verdade o fluir do Espírito Santo. Graças a Deus o Alex fez parte desse projeto comigo, é alguém que eu admiro muito e que eu vejo essa verdade nele. E é isso que eu espero, que cada pessoa que escute Flui em Mim, que seja cheia da presença de Deus e que tire a mente um pouco dessas regras que a religião traz pra gente, não que eu digo de disciplinas. Eu acho que disciplinas a gente tem que ter, e isso é claro que nós vamos ter no trabalho, na igreja, seja onde for. Mas eu digo regras de, não, se eu tiver de terno, se eu tiver de gravata, se eu tiver de coque, sendo que o Espírito Santo, ele não depende de algo que as pessoas vão ver, e sim do nosso coração. Então é isso. Show. Perfeito. E em um dos textos você diz, né, que a sua geração só vive de arrepios, né, e canta em altares caídos. E que realidade você estava observando e como que é esse despertamento que você deseja provocar? Então, é justamente isso. Eu acho que a minha geração, né, é a geração das redes sociais. Então, do TikTok, do Instagram, do Reels, enfim. Então, a gente está sempre vivendo muito pelas emoções. O que traz mais emoção, a gente está ali. E aí, eu acho que acabou trazendo isso um pouco para dentro das igrejas. Muitos adolescentes, muitos jovens que estão ali, às vezes cantando, se entregando, chorando, se arrepiando, mas quando sai dali, acabou, sabe? Só fica ali dentro da igreja aquela experiência com Deus. E Deus não quer se limitar ao templo. Ele quer que esses mesmos jovens que estão lá se arrepiando dentro da igreja, se arrepiem dentro do quarto. Então, essa música, ela traz esse entendimento de que o arrepio, o chorar, o cair no chão é muito legal, mas melhor do que isso é ser íntima e ser amigo de Deus. Então é isso. Assim, você é uma jovem, né? Sim, tem eu acho anos? Que sim, 17. 17 anos, ainda é muito jovem. Mas eu vejo em você uma maturidade muito grande, até porque, como o meu amigo Shalom que disse, a letra ela tem versos fortes, né? Sim. E o que te fez hoje, Esther, com 17 anos, ter essa maturidade? Tem alguma coisa que hoje você olha para trás
enxerga ao longo da sua vida que te fez ter essa maturidade? Que é para poucos. Muitos adultos vão passar a vida toda na igreja e não vão ter essa maturidade. Verdade. Bom, eu acho que é porque meus pais são pastores, né? E aí Uhum. desde que nasci, convivo com pessoas, lido com pessoas na igreja, pastoreando com eles, né? Eles pastoreiam, mas você que é filho de pastor acaba indo junto no pacote. Mesmo que eles não impõem isso sobre mim, sobre os meus irmãos, a gente acabou tendo que saber lidar com Uhum. isso. Então, sempre foi com muito prazer, mas acaba nos dando alguns calos na vida, né? A Uhum. gente vai ficando um pouco mais experiente em algumas coisas. Então, acho que a igreja, o pastorear, trouxe muito essa maturidade. Eu tenho certeza que eu ainda vou amadurecer muito, ainda tenho muito para aprender. Mas a igreja me ensinou muita coisa. E a canção ela tem a participação, né, a Flui em Mim, de Alexander Lúcio. Como que Sim. surgiu essa parceria e o que fez você perceber que ele carregava a mesma mensagem do projeto? Olha, o Alex, eu sou apaixonada pelo ministério dele, pela voz, pelo timbre. Uhum. Eu acho que são poucas pessoas, assim, da minha idade, da idade dele hoje, que decidiram viver o que ele tá vivendo. E eu sempre admirei muito o ministério do Alex. Quando eu fiz aniversário de 13 ou 14 anos, eu fiz um aniversário na igreja, um dia para toda a vida, com todos os jovens. Uhum. Eu falei, vai todos os jovens passar dentro da igreja e vai ter palestra, e vai ter tudo do meu aniversário, um encontro com Deus. E ali, naquele Um Dia Pra Toda a Vida, eu coloquei a música do Alex como uma música tema. E, tipo assim, o Alex nem tinha estourado ainda, era Salva Vidas, Uhum. o nome da música dele. E até hoje eu sou apaixonada por essa canção. Fui ouvindo, compartilhando, fiz todo mundo ouvir. E aí passou um tempo, eu falei assim, cara, o Alex precisa gravar essa canção comigo. Só que o Alex já tinha estourado. E eu falei, como que eu vou fazer o Alex, que eu conhecia há anos antes, vir gravar comigo agora, que ele já tem um reconhecimento, e se torna um pouco mais difícil, né? Mas graças a Deus o Senhor foi nos ajudando, nos guiando, nos conectou com a pessoa certa. E a gente falou com o Alex Bezerra, que é o assessor dele. Inclusive, um beijo, Alex, amo sua vida. E deu tudo certo, aí ele gravou com a gente. Vi também que ele compartilhava dessa mesma mensagem da música, né? Uhum. Porque eu não queria gravar com uma pessoa só pelo nome, mas porque ele carrega isso também. Então, eu acho que fez muito sentido e deu bom. Deu certo. Graças a Deus. Ontem, escrevendo aqui o roteiro para a entrevista de hoje, eu fui ver a canção Flui em Mim, quantos views ela já tinha no YouTube. Ela tinha uns Sim. 660 mil, tava quase já ultrapassando. Hoje, já tá em 690. E eu acredito que Uau. quando as pessoas forem ver essa entrevista no YouTube, já vai ter Certo. passado de 1 milhão. Amém. Qual é a sensação que te dá de você ver que uma composição sua tão madura, com uma palavra tão forte, tenha alcançado tantas vidas? Cara, é muito legal, assim, porque você vê a coisa tomando forma, né? Uma coisa é você ouvir uma promessa de Deus e Uhum. você ali falar, tá bom, eu acredito. Outra coisa é você ver concretizado a promessa de Deus. Deus já tinha falado com a minha família, comigo, há tempos, de que Ele iria cumprir tudo que Ele tem feito na minha vida. E eu permaneci, continuo permanecendo e crendo, e tem acontecido. E a melhor coisa é você saber que não está sendo, a música está viralizando. Esse não é o desejo do meu coração. Uhum. A melhor coisa é saber que tem alcançado vidas. E eu recebo muitos testemunhos de pessoas no Instagram, nas redes sociais, mandando mensagem falando, Esther, eu ouvi Flui em Mim, e a presença de Deus inundou no meu quarto, e eu tô apaixonada pela canção. Então, isso é muito legal, você saber que você está sendo instrumento de Deus para a Uhum. vida de outras pessoas. Será que tem algum testemunho que marcou? Olha, Um testemunho que você já recebeu da música e que você fala assim, caramba. até então, eu acho que não tem um, assim, que é muito marcante. Uhum. Mas eu tenho recebido muitos vídeos de pessoas regravando a canção. Tipo, gravando de novo. E eu acho isso muito legal, porque é muito engraçado, né? Você vê outras pessoas cantando a sua música. Você fica assim, nossa, Deus, é incrível. Então, eu acho que isso é um dos mais absurdos. Porém, tem muitos testemunhos de pessoas que falam da presença de Deus, de que quando Uhum. ouviram, foram tocadas pela presença dele. Vamos ver, né? Até então a gente tem aí mais tempo para ver se alguém vai botar mais um testemunho. Show.
Nada melhor do que agora a gente ouvir um trecho dessa canção, não é verdade? Exatamente, Thiago. Pois é. Você fez a interpretação com o seu pianista? Foi com... Não foi com ele, mas ele tá aqui pra gravar também. Sim, mas qual é o nome dele? O João. do João. Vamos ouvir então Esther e João aqui na Coisa de Crente. Isso aí. Eu quero te chamar de amigo, quero ser o teu escolhido. Me batiza com teu espírito, vem ceia comigo. Eu quero te chamar de amigo, quero ser o teu escolhido. Me batiza com teu espírito, vem ceia comigo. Se não for pra salvar, me tire da terra. Não quero ser mais um queima-lenha que está em mim. Por onde eu for passar, traz luz para as trevas, e o teu poder se manifestará. Se não for pra salvar, eu não quero não. Se não for pra salvar, me tire da terra. Eu não quero ser mais um queima-lenha que está em mim. Por onde eu for passar, traz luz para as trevas, e o teu poder se manifestará. E o teu poder, e o teu poder se manifestará. Flua em mim. Essa é a interpretação aqui da Esther e com o seu tecladista, o João. João. Tem que dar sempre crédito pro João, senão o João não vai querer te acompanhar mais. Mas, Esther, vamos falar agora da sua infância, família e os seus primeiros passos, né? Eu já fiquei sabendo que você tinha 4 anos quando você começou essa história de adorar a Deus, de cantar. Foi um encontro com Deus dentro do seu quarto. Conta pra gente um pouco dessa época. Se é que você lembra um pouco dessa época, né? Mas o que as pessoas diziam sobre a Esther com 4 anos? Olha, eu sempre fui essa pessoa, assim, um pouco velha, um pouco chata. Porque eu nunca fui aquela criança de brincar, de ter boneca, de ter essas coisas. Eu gostava de tocar violão, ficar com o microfone na mão na frente do espelho, cantando. Essa era a minha brincadeira, essa era a minha diversão. Então, eu sempre fui, assim, muito musical, né? Lá em casa todo mundo é muito musical, meus pais cantam, meus irmãos cantam também. Então eu comecei... Uma família musical. Comecei a cantar com 4 anos e meu pai começou a ver que realmente não era só, sabe, uma brincadeira, mas era algo que eu gostava de fazer. E aí ele foi alimentando aquilo aos poucos, e aí quando eu fiz 6 anos, ele me colocou pra cantar na igreja, nosso ministério. E aí eu comecei a cantar ali, o olho assim brilhava cantando. E aí ele falou, não, é isso, acho que é isso que ela quer. E ele perguntou pra mim, Esther, você tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, quero, pai, eu quero cantar, eu quero ser cantora. E ele veio desse mundo da música, ele se frustrou muito lá, se machucou muito. Então, ele largou tudo pra cuidar da igreja. E seu pai cantava também? Sim, ele gravou 2 CDs, um DVD. Ele tava rodando um pouquinho no Brasil aí, porém ele viu muitas coisas que ele não queria ter visto, e aí deixou tudo pra lá e falou, vou cuidar da igreja. E ele foi cuidar da igreja. E aí, quando eu vim com essa chama de novo acesa, ele ficou com um pouco de medo, assim. Ele falou, cara, você tem certeza? Vai fazer uma faculdade, vai fazer outra coisa, vai ser médica, advogada. E eu falei, não, pai, é isso que Deus colocou no meu coração, é isso que eu quero. E aí, desde então, desde os 6 anos, acho que com 8 para 9, eu comecei a cantar nas igrejas dos amigos do meu pai. E aí, depois foi acontecendo, foi indo, conheci a gravadora Gospel Music Brasil, o Fernando, e deu tudo certo. E tô aí até hoje. Que bom, né, querido? Que bom, exatamente. E falando desse seu crescimento, né, tanto de vida como espiritual,
como que foi você crescer espiritualmente no decorrer da sua vida, né, Sim. cantando, sem precisar pensar, né, de corresponder apenas às expectativas das pessoas, né, sentir que você tem que corresponder ao chamado que Deus colocou na sua Sim. vida? Nossa, isso é muito, muito difícil, porque a maioria das vezes tem um certo termo que usam nas igrejas, entre Uhum. os ministros de louvores, que é assim, não, hoje a gente tem que fazer a igreja virar. Eu Uhum. detesto isso. Uhum. Porque a pessoa ela já vai com aquele entendimento, aquela cabeça de que se a igreja não virar, eu não tô Agradando a cheio, Cristo, eu não aham. tô com Deus. Sendo que nem sempre Deus opera na movimentação, né? Às vezes Deus quer operar com todo mundo sentado. A Bíblia fala em Atos 2 que quando todos foram cheios do Espírito Santo, todos estavam reunidos sentados. Então, Uhum. eu tenho um pouco de coisa que receio com essa palavra específica de que tem que virar a igreja. Mas tem essa expectativa. E é muito ruim quando você fica com essa expectativa de, não, eu tenho que agradar o povo, eu tenho que fazer o povo vibrar junto comigo. É claro que as pessoas têm que vir junto com você, mas eu acho que isso flui naturalmente quando você tá Uhum. fazendo o que você ama e quando o Espírito Santo tá contigo. Então, é muito difícil, muito, muito, beirar com esse caminho de fazer o que o povo quer e fazer o que Deus quer de fato. Mas, graças a Deus, a minha casa, a minha família, meu pai, né, sempre me incentivou muito a ser amiga de Deus. Ele sempre falou, Esther, antes de você subir em qualquer altar para ministrar, seja ministrada por Deus antes dentro do seu quarto. Leia a sua Bíblia antes, fale com Deus antes. Porque ele falou pra mim, né, uma vez, eu nunca mais esqueci, ele falou, não adianta você querer subir pra falar se você não consegue sentar pra aprender. Uhum. Então, eu sempre tive esse entendimento de que eu preciso amadurecer primeiro sozinho espiritualmente pra mim ajudar outras pessoas. E não viver a emoção do momento e todo mundo Uhum. pula, todo mundo chora e depois tá todo mundo vivendo a mesma vida. Mas você sente em que em algum momento essas expectativas que, como você falou, né, circulam no meio musical, Sim. elas chegaram algum dia te atrapalhar? Em alguma ocasião específica, isso já mexeu com você, no seu coração? Sim. Tem agendas, tem lugares que eu vou que eu termino de cantar e eu falo assim, nossa, foi péssimo, foi horrível. E sempre tem uma pessoa que chega e fala assim, nossa, hoje você cantou muito, hoje Deus te usou muito. E eu fico Uhum. assim, nossa, hoje foi horrível. Justamente por essas expectativas de você achar que, cara, parece que não tá dando certo, não tô cantando, mas nada tá acontecendo. Mas vai deixando Deus operar, ele faz do jeito dele e no final dá tudo certo. Legal. É bom entender e ter essa consciência, essa maturidade, que Sim, às vezes o nosso coração é enganoso, né? verdade. Às vezes não é sempre. Mas você ainda criança, você já, como você disse, já cantava em igreja, já abriu show da Cassiane, já cantou num batalhão de polícia. E como foi isso pra você viver tudo nessa idade de adolescência? Como foi pra você administrar tudo isso no seu coração? Foi assim, sempre foi de boa pra mim. As pessoas falavam, né, pra minha mãe, achavam que eles estavam me obrigando. Tipo, porque como você viu aqui, eu sou muito calada, eu fico na minha, eu sou muito, tipo, eu e eu. E quando chego em cima do altar, quando eu pego no microfone, eu viro outra pessoa. Eu começo a Uhum. falar, começo a contar as coisas cantando. Porém, quando tá sem o microfone, eu sou muito tímida. Então, a gente ia no estúdio, ia nos lugares e as pessoas achavam que meus pais estavam me obrigando a ir. Eu falava, você tem certeza que é isso que ela quer? Porque às vezes a criança não quer, né? Ela quer se divertir. Sendo que pra mim, a minha diversão era aquilo ali. Então eu soube lidar muito bem com essas coisas de ir pra agenda, ir pro show. Eu sempre fui fazendo com muita alegria, sabe? Porque realmente é algo que eu gosto muito de fazer, algo que, sabe, brilha os meus olhos, que Uhum. arde o meu coração por fazer, é falar de Jesus, pregar o amor dele e cantar, né? Que é a forma que Deus me deu de falar do amor dele. Então, sempre foi muito de boa pra mim. Tinha vezes que a minha irmã queria, Esther, vamos viajar, vamos não sei o que. Não, a gente tem compromisso com a igreja e eu não vou. E eu não faltava culto, podia vir um acontecimento, eu não faltava culto porque eu queria estar lá. Meu pai fala, né, que eu sou fominha. Então,
É isso aí. E hoje em dia, né, você com 17 anos, você sente que teve uma infância, né, e uma adolescência diferente das outras meninas da sua idade? Totalmente. Totalmente. Meu pai sempre falou pra mim, né, que Deus ele me cobraria coisas que não cobraria pra outras meninas. Ele falou assim, às vezes vai te custar, vai doer. Tem até uma coisa interessante. O meu cabelo, ele é do Senhor. Eu não posso mexer nele. Uhum. Uma vez eu queria muito fazer mechas no cabelo. E eu tava assim, apaixonada por mechas. Eu falei, mãe, eu quero fazer moreno iluminado de qualquer jeito. E aí ela falou, não, espera você fazer 18, vai estragar seu cabelo, você vai se arrepender. Eu falei, não, mãe, por favor, eu quero, eu quero. E aí ela ficou meio assim, meio deixou, não deixou. Aí eu Uhum. fui no salão, fui lá pra ver o dia que eu ia fazer o teste, Criou tudo. expectativa. Que? Já tava tudo planejado. Deixei tudo pronto e aí fui pra vigília, a primeira vigília que teve na nossa igreja. Uhum. Aí uma pastora, a pastora Mel, nunca tinha visto essa pastora na minha vida. Ela chegou lá, cadê, Esther? Vem aqui. Aí eu fui lá. Então, Deus tá mandando te dizer que vai vir alguns desejos de fazer mechas, moreno iluminado. E eu olhando assim pra cara dela. A tristeza já, tirando todo o brilho do meu rosto. Ela falou assim, mas Deus manda dizer que ele não quer que mexa no seu cabelo, porque o seu cabelo é do Senhor. E quando você crescer, ela falou, seu cabelo vai ser maior do que ele é. E por algumas pessoas não poderem ter acesso contigo, mas só de você passar, elas vão tocar no seu cabelo e elas serão curadas. Eu falei, amém. Hoje eu tenho ciúme absurdo do meu cabelo. Mas, no momento, foi muito ruim, assim, pra mim, porque eu falei, caramba, era só uma mecha. Não ia fazer muita diferença. Mas tem essas coisas, né? Uma coisa que Deus exigiu de mim, que não vai exigir de você. E tem coisas que Deus vai exigir de você, que não vai exigir de mim. E Deus tem cada propósito, cada coisa com cada um. Então, a minha infância, assim, no caso... Não sei nem se eu posso dizer infância, né? Que eu ainda tô vivendo ela. Mas a minha criança, juventude, enfim, todo esse processo foi muito diferente das outras, porque eu via as outras meninas fazendo e eu falava, tá vendo? Não tem nada a ver. Mas meu pai sempre lembrava assim, mas com você é diferente. Então, é isso. Eu percebi uma coisa, que você citou muito o seu pai e a sua mãe. Agora é hora de você tirar o 10. Qual é a importância hoje, você, Esther, olhando para eles, qual é a importância que eles têm até hoje na sua caminhada e em quem você é? Toda. Eu falo que eu sou meu pai de cabelo. Tudo que eu ministro, tudo que eu falo, tudo que eu sou, veio deles. Porque o filho não faz senão aquilo que ele não vê dentro de casa, né? Então, é isso que eu vejo. O dia a dia dos meus pais é isso. Pregar o evangelho, se colocar no lugar do outro, dar a vida pelo outro. Às vezes não tem o que comer dentro de casa, mas tira o nosso pra dar pro outro. Então, essa sou eu sou os meus pais, mirim. Então, tudo que eu sou, a minha essência vem deles, veio deles, assim. E eles são a base, assim, pra mim, sabe? Que estão ali sempre me ensinando e me guiando, falando pra onde ir, pra onde não ir, o que fazer, o que não fazer. E é isso. É bom ter boas referências. Mas Pois vamos é. colocar uma música nesse papo? Vambora. Barrabás sou eu? Bora. Em meu lugar, me fez enxergar o amor que eu não tinha. A cruz que era minha, a cruz que era minha, Jesus carregou e o preço por mim
sou eu. Barrabás sou eu. Barrabás sou eu. Que música, hein, Sherlon? Que música. Que interpretação. Parabéns, Esther. Obrigada. Mas a gente falou um pouco da sua infância e eu queria falar de um episódio da sua infância que você teve um problema com as suas cordas vocais, né? Sim. Um problema que é grave e afeta muito diretamente quem canta e quem trabalha com a voz. Esse momento pra você, como é que foi superar esse momento? Explica primeiramente o que houve e como foi superar esse momento pra gente. Tá bem. Foi bem complicado, assim, quando eu tive fenda nas cordas vocais. Uhum. Adquiri a fenda, né, nas pregas vocais por conta de mau uso, não aquecer a voz, cantar em tons que não eram adequados para mim, enfim, usando a voz de uma forma inadequada. E tive a fenda. A fenda, ela é... nossa, eu não vou saber te explicar, tipo, certinho o que é. Uhum. Mas é quando as cordas vocais não fecham. Quando nós falamos, respiramos, né, soltamos ar, nossas cordas vocais abrem e fecham. E a minha, ela não fechava totalmente. Ela só fechava a pontinha, assim, e o resto ficava toda aberta. E aí, por soltar muito ar, por ela não fechar, eu tinha que forçar muito pra falar, pra cantar. E aí eu fui perdendo a voz. Eu fiquei, acho que uns 3 meses sem voz, só sussurrando, assim, falando muito mal. E a médica falou pra mim que se eu continuasse forçando cantar, eu iria perder a fala de vez. Então foi um momento muito complicado pra mim, porque é como se a coisa que você mais ama fazer, que você faz todo dia, simplesmente fosse embora. E você não tem mais o que fazer, você só fica calado. Então eu chorava todo dia, eu achava que eu nunca mais ia ter minha voz de volta. Mas o Senhor foi me tratando muito nesses 3 meses também. Eu fiz 3 meses de tratamento com a fono. E esses 3 meses foram os 3 meses mais intensos da minha vida com Deus. Porque o Senhor me ensinou muito. Eu achava que eu era, não boa, mas eu achava que eu era independente no que eu fazia, sabe? Eu poderia cantar, que era a minha voz que impactava as pessoas. E eu sempre fui apaixonada por Jesus, mas eu deixei isso subir, sabe? Pro meu coração, de que, não, se eu cantar, tá tudo certo. Mas nesses 3 meses o Senhor me ensinou que não é a minha voz, é a presença dele. Sem a presença dele, eu não chego a lugar nenhum. Então, foi bom pra mim, porque me ensinou muita coisa na minha vida com Deus, mas também foi um momento complicado, que eu fiquei sem voz. Graças a Deus, o Senhor devolveu a voz que é dele, que não é minha, mas me ensinou muita coisa. E, Esther, aproveitando, né, esse gancho que você falou sobre os 3 meses sem voz, Sim. né, e o período complicado com Deus, você pode falar um pouco mais sobre esse período? Houve medo, houve questionamento, momento de silêncio da parte de Deus? Como pode falar um pouco mais dessa sua relação com Deus? Claro, teve muito, muito medo, muito, porque minha mãe, quando ela estava grávida, né, ela descobriu que estava grávida já com 6 meses. Ela não tinha barriga nenhuma, e uma moça entrou na igreja e falou assim: você tá grávida de uma menina, o nome dela é Esther, e através da vida dela o Senhor vai alcançar muitas vidas. E aí minha mãe falou: tá repreendida, eu já tenho 3 filhos, eu não quero, fica pra você. Ela falou: repreendendo ou não, já tá aí dentro, foi o Senhor que colocou. E aí, né, eu vim, ela descobriu realmente que estava grávida de uma menina, e eu cresci ouvindo esse testemunho. Então, quando a moça falou pra mim, a médica, né, que eu não poderia mais cantar, foi um baque, assim, pra mim, porque, tá, mas e as promessas que Deus fez? Pra onde foi agora? E todas as vezes que o Senhor usou alguém pra falar pra mim que Ele iria me usar, que Ele iria me levar aos 4 cantos do mundo, que iria me soprar, não sei o quê. Então foi um momento de muito medo, que eu fiquei assim, será que foi tudo verdade ou será que era tudo mentira? Mas Deus só usou desse momento pra me ensinar e pra amadurecer o meu coração e falar: Esther, é por esse caminho aqui que aí dá certo. E aí, até agora, no caminho certo, tá fluindo. Você falou sobre medo, né, insegurança, que quem não teria, né, verdade, Shalom? Verdade. Mas e as pessoas que estavam ao seu redor? Como é que as pessoas lidaram com essa situação? Seu pai, sua mãe, seus irmãos? Porque, querendo ou não, são pessoas que querem ver o seu bem, querem ver aquilo que está no seu coração se realizar. Como é que foi esse momento para a família ali? Foi, assim, eles ficaram comigo um pouco tristes, né? Porque eles viam que eu estava muito triste, eu não tinha voz, eu chorava o dia inteiro. Eu falei assim: nunca mais eu vou cantar. E eu ficava muito mal, mas meu pai e minha mãe
Bom, minha família inteira sempre foi uma família que trabalhou muito a fé. E meu pai é um Uhum. homem de muita fé. E ele falava pra mim, Esther, se você tiver fé, Deus pode curar. Uhum. E ele sempre me ensinou sobre o secreto, sobre o lugar que nós encontramos respostas é no secreto. Então, ele sempre me incentivou, vai orar, vai falar com Deus, vai pedir pro dono da sua voz para devolver, porque ele que é o dono. Então, meu pai sempre me incentivou muito nesse tempo, minha mãe, meus irmãos me incentivaram muito a não desanimar, não desacreditar. Até hoje eles falam bastante comigo, ó, não desacredita do poder de Deus. Se Deus quiser ressuscitar o morto, ele ressuscita. Se ele quiser levantar o paralítico, Exatamente. ele Uhum. levanta. E Uhum. a última palavra vem dele. Então, foi um pouco ruim, mas eles estavam ali sempre dando todo o apoio. E você testemunha que viveu uma cura, né? Sim. E conseguiu voltar a cantar. Como aconteceu esse processo e o que essa experiência mudou na forma como você enxerga seu talento e cuida da voz hoje? Então, depois desses 3 meses, eu voltei pra fazer o exame. E aí, Uhum. quando chegou lá, o médico falou: Esther, eu não sei se realmente tinha alguma coisa, se ela viu errado, mas as suas cordas vocais não tem nada. E ele falou, ele não me conhecia, né? Ele falou: pode ficar tranquila, você vai cantar bastante e através de você o Senhor vai alcançar muitas vidas. E eu comecei a chorar ali naquele consultório e foi a confirmação de Deus assim pra mim. Hoje eu vejo muito desse lado, né, que você perguntou, como eu vejo hoje. Dessa forma que Deus me ensinou a realmente ir pelo Uhum. caminho certo. Não pela minha voz, não porque eu sou boa, Uhum. mas porque Ele tá comigo. E se Ele estiver comigo, eu posso estar sem voz, vai dar certo, vidas serão tocadas, porque não é o meu talento, mas sim a presença dEle. E foi isso, o Senhor me tratou, me ensinou, e hoje o cuidado é outro, né? Hoje eu tenho fono, professor de canto. Às vezes eu dou uma relaxada, assim, aí o professor de canto me liga, me esculachando, o Thiago. Não sei se você conhece o Thiago Garcia. Meu professor, nossa, ele só me liga, só me manda áudio pra brigar comigo. Aí ele manda o áudio. Esther, eu tô vendo aí que você tá rouca nos vídeos. Vai cuidar dessa voz, cara. Nossa, ele perturba minha vida, mas é com carinho, Com né? carinho. Querendo o meu bem. E hoje eu tenho cuidado bastante da voz. Uhum. Tenho todos os equipamentos. Eu fico lá fazendo 1 hora de exercício e... Graças a Deus, a visão mudou, né? O que era antes só abrir a boca e cantar, hoje tem todo um cuidado. Hoje o SUS passou, graças a Deus, né? Exatamente. Mas se você pudesse deixar uma mensagem para Esther quando estava passando por aquele problema e para outras pessoas também que estão passando talvez pelo mesmo problema e estão assistindo hoje a gente e vivendo esse drama, qual mensagem você deixaria? A mensagem que meu avô deixou pra mim, que a minha fé é maior do que o meu medo. A sua fé precisa ser maior do que o seu medo. Se você deixar o seu medo vencer, às vezes a medicina, ela Uhum. tenta te impor um pouco de medo, né? Uhum. Tipo, colocar um pouco de pavor para você ter mais cuidado, para Uhum. você abrir o seu olho com a situação, com o estado que você está. Porém, se você deixar esse medo definir o final da sua história, com certeza vai ser de tragédia. Mas se você tiver fé e acreditar no Senhor, vai dar certo. Meu pai fala isso, né? Que o medo tem medo da fé. Então, se você tiver fé... Como é que é? tranquilo. Repete. O medo tem medo da fé. Muito Então, bom. ou você tem fé, ou você já sabe o final da história. Que bom. Vamos ouvir uma música, Charla? Claro. Vamos ouvir em todos os lugares? Todos os lugares. Bora. Amém. Em meu lugar, me fez enxergar o amor que eu não tinha. A cruz que era minha, a cruz que era minha, Jesus carregou e o preço por mim ele pagou em meu lugar. E em meu lugar ele me fez enxergar o amor que eu não tinha. E a cruz que era minha, Jesus carregou
você teve uma grande mudança na sua vida, né? Eu tava conversando com a sua mãe antes de a gente entrar no ar, e vocês moravam em Nilópolis, hoje vocês moram em Pedra de Guaratiba, né? Ilha de Guaratiba. Ilha de Guaratiba. E ali nessa época começou a se realizar o sonho de você gravar, de ter o seu próprio trabalho autoral. Como foi isso para você viver essa expectativa? Bom, quando a gente saiu de Nilópolis, nosso ministério ainda é lá. Eu tenho um carinho especial pelas pessoas de Nilópolis, minhas tias, minha família é toda de Nilópolis. Mas, enfim, quando a gente saiu de Nilópolis, foi meio que Deus dizendo assim, ó, uma nova fase, um novo tempo que eu estou levando para casa de vocês. E quando a gente chegou em Guaratiba, nós tivemos muitos desafios. Meu pai enfrentou, assim que a gente se mudou, meu pai enfrentou o Covid e ele ficou com 85% do pulmão tomado. Meu Deus do céu. Ficou internado, queriam entubar ele, minha mãe tirou ele do hospital, internou ele em casa. Enfim, a gente enfrentou muitos desafios, mas a gente sabia que no final daria certo. E assim que a gente saiu, acho que da pandemia, que meu pai se recuperou, eu conheci o Fernando, eu fui num culto. Na verdade, foi final da pandemia, assim, ainda tava todo mundo com muito medo. E aí teve um culto na casa de uma senhora, só de senhoras o culto. E aí eu cheguei lá pra cantar, todo mundo de máscara, todo mundo bem afastado. E eu comecei a cantar e tinha uma senhorinha lá que ela falou assim, o meu genro é dono de uma gravadora e eu vou apresentar você pra ele. Olha só. E eu nem acreditei, eu falei, deve ser, sei lá, loucura isso aí. E ela, não, eu vou levar, você vai entrar pra gravadora. E aí ela pegou o número da minha mãe, todo dia ela mandava um vídeo meu cantando pra ele. Até que ela mandou um vídeo mais produzido meu, ele se interessou, entrou em contato com a gente. E aí eu comecei a participar da Gospel Music Brasil. Gravei a primeira canção. Minha primeira canção com a Gospel não foi autoral minha. Tinha participação de uma continuação que eu fiz, mas ela é autoral da Karen. Um beijo, irmã, te amo. E aí, foi a primeira canção que eu gravei, o primeiro projeto, assim, profissional. Foi loucura, que eu falei, meu Deus, tudo novo. E aí, foi muito legal, foi com o Leno Maia, produtor. Depois, eu fui evoluindo, assim, na carreira e produzindo mais canções minhas. Hoje, esse EP, né, do Íntimos, que tá com Flui em Mim, tem 6 canções. As 6 canções têm composições minhas, então... eu acho que 5 são composições minhas e uma é da família Wesley. E eu tô muito feliz com essa evolução. Eu acho que sair de Nilópolis trouxe essa nova fase. Não que Nilópolis seja o pior lugar, mas que realmente foi um lugar que Deus falou assim, olha, o tempo de vocês aqui acabou e agora vocês vão viver uma nova fase. E nós já estamos saindo de Guaratiba para viver uma outra fase. Esther, você também participou da Marcha para Jesus, né, na edição desse ano, né, 2026, aqui no Rio de Janeiro. E como que foi subir num palco dessa dimensão, né, que é o palco do Marcha para Jesus, e ministrar para um público tão grande? Foi loucura. Pura loucura. Muito medo. Eu falo que parecia que eu tinha tomado anestesia, né? Porque eu não tava sentindo nada. Eu só cantei. E quando eu desci, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu absolutamente não senti nada. Eu não posso falar que eu tava com medo, que eu tava muito nervosa, que eu tava muito feliz. Eu não sei explicar qual foi a sensação. Tava tão cheio. E eu tava tão assim, sem acreditar, que eu fiquei sem sentimento nenhum, só fiquei vivendo ali um momento, falei, meu Deus, acho que depois, quando eu desci, que eu olhei tudo, que eu já passou e eu, caraca, eu cantei da Marcha para Jesus, e aí foi assim, surreal, eu tava muito feliz, realmente, foi um momento muito especial, é muito legal você estar ali em cima e ver as pessoas ali adorando junto com você, e foi muito legal, foi muito legal. Nesse projeto Íntimos, né, que a gente já ouviu aqui, o Flua em Mim, conta mais um pouco desse projeto, como é que foi as escolhas das canções, você como compositora, porque uma coisa é cantar e outra totalmente compor, né? São outras dificuldades, outros desafios. Conta um pouco mais pra gente sobre as composições, sobre esse projeto, ele já tá pra lançar, que eu já sei, a gente vai falar lá no final, spoiler, pequeno spoiler aqui. Mas conta mais pra gente sobre esse projeto, como é que foi a produção dele. Sim, então, o Íntimos é um projeto que eu faço todo ano, que é na data do meu aniversário. Todo ano eu faço esse projeto que
é todo mundo sentado no chão, Uhum. adorando ao Senhor, e vem ministros cantar, e intervalo para palavra, intervalo para cantar, e vai trocando, e eu deixo Deus fluindo. E a Flua em Mim, ela nasceu como tema do Íntimos. Uhum. E eu apresentei a canção sem ela estar registrada, sem nada, no evento. Uhum. Eu falei, gente, não grave, porque não tá registrada, então guarda o telefone, que eu quero apresentar essa música para vocês. E aí, depois de Flua em Mim, veio a ideia de todo o EP, todo o projeto que vai ser lançado. E aí veio todas nessa mesma linha, né, de uma coisa Uhum. intimista, porque o Íntimos nasceu desse desejo de restaurar para os altares, de restaurar para as igrejas o secreto, que eu acho que foi um pouco perdido. O que a gente começou falando, né, digo de novo, viver um pouco, tirar um pouco a emoção, tirar um pouco o Uhum. robô que nos tornamos e trazer de volta o secreto, a simplicidade do evangelho. Eu lembro que quando eu chegava na igreja do meu avô para cantar, que ele me levava, a gente ficava 1 hora e pouco de joelho orando antes do culto iniciar, assim, antes de iniciar o louvor, melhor dizendo, né? Então, eu comecei o projeto Íntimos com esse desejo de trazer de volta Uhum. essa coisa de vamos voltar para a simplicidade, para sentar no chão e chorar Uhum. e cantar e dizer para o Senhor as verdades que estão no nosso coração. E aí saiu o projeto. Esse projeto ele arrecada alimento e brinquedos para Que distribuir legal. nas comunidades no Dia das Crianças. E o EP veio dele, porque eu queria que fosse um EP que fosse a marca do Íntimos. O Íntimos vai lançar um projeto que que é legal. um EP de músicas, entendeu? Uhum. Então, as canções, elas são temas do projeto Íntimos. Então, todas as canções vão trazer as pessoas Uhum. para esse lugar de intimidade. Flua em Mim, Melhor Amigo, que vai lançar. Qual é a outra? Pera. Tem Posso Crer, Um Plano com GB. Olhar de Graça com Samuel e Eu Te Carrego com a Débora Gama. Uhum. Então, todas as canções são temas do projeto Íntimos. Então foram experiências ali que vocês compartilharam durante esses projetos, essas canções, elas são temas. Sim, elas são desses momentos. Show. Show. Isto é, para quem está nos acompanhando o programa, né, e sente que perdeu a intimidade com Deus, e ou não consegue enxergar o próprio chamado, qual mensagem você gostaria de deixar para o nosso ouvinte? Eu acho que eu estava ouvindo a mensagem do pastor Gil esses dias numa conferência que eu fui, num acampamento que eu fui cantar, e ele dizia sobre isso, sobre o fogo arderá continuamente sobre o altar e Uhum. não se apagará. Por que não se apagará? Porque todo dia o sacerdote é responsável por colocar lenha em cima do altar. Então, para a pessoa que quer ser íntima de Deus, ela precisa entender que ela precisa ter disciplina. Assim como ela precisa almoçar e jantar todo dia, assim como ela precisa tomar banho todo dia, assim como ela precisa ir para academia, enfim, fazer os afazeres dela, ela também precisa ler a Bíblia todo dia, ela também precisa orar todo dia. Porque a vida com Deus, ela nada mais é do que uma rotina, uma rotina que é construída. Se você não ora todo dia, se você não lê a Bíblia todo dia, você não vai ser constante nele todo dia. Então, para você ser cheio, para você ter intimidade com ele, você precisa conversar com ele todo dia. Meu pai sempre fala, né, para mim, que eu só me torno íntimo de uma pessoa quando eu tenho acesso a ela todos os dias, quando ela me conhece melhor do que outras pessoas. É muito fácil eu falar aqui da vida, vamos supor, da Gabriela Rocha, que é Uhum. alguém que é famosa, que tem sua vida nas redes sociais, Uhum. e eu vou falar o que eu sei, o que eu vejo nas redes sociais. Porém, eu não posso falar das coisas que ela gosta, eu não posso falar quem é a Uhum. pessoa favorita dela, eu não posso falar qual é a música favorita dela, porque isso são coisas pessoais dela e eu não tenho intimidade com ela pra dizer sobre isso. Então não tem como a gente falar quais são os segredos de Deus, quais são as coisas que ele gosta, quais são as coisas que ele quer fazer, se a gente não tem intimidade com ele pra saber o que ele quer. Então, a vida com Deus, ela é construída. Se você não tem disciplina pra construir sua vida com Deus, você não vai permanecer nele nunca. Show. Flua em Mim, que já foi lançado, e agora eu sei que já tem um spoiler, né? Que eu dei lá no começo, né? Do Melhor Amigo, né? Que também vai ser lançado. Já tem data? Tem. Eu não sei se pode falar,
Mas é em agosto. Em agosto. Mas a gente vai ver um pequeno trecho aqui, não é verdade, Tiago? É isso aí, Thiago. Já vai dar um pequeno Vamos dar um pequeno spoiler. Olha pra vocês. És mais real que o chão que eu piso. Sim, tu és mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Eu pertenço a ti, oh Abba, Abba. Eu pertenço a ti. Shalom, e chegamos ao fim dessa entrevista com a cantora Esther. Eu A gente gostei já pode- muito. A gente já pode fazer aquele... Chegamos ao fim. Mas duas coisas aqui que eu quero deixar registrado aqui nessa entrevista aqui que a gente fez com ela. Primeiro, a maturidade da Esther. Exatamente. 17 anos, às vezes as pessoas podem olhar pra ela e ver ela. Gente, ela é tão novinha, que ela é tão de novinha, mas já tem uma maturidade muito grande do que é a vida e uma maturidade espiritual. E parabenizar os seus pais. Eu tive a oportunidade de conversar com a mãe dela, não tive a oportunidade de conversar com o pai, mas a gente vê pela Esther, pelas palavras da Esther e pelo testemunho dela, que os pais têm uma grande influência nessa maturidade que ela tem hoje. Então, parabéns aos seus pais, o Carlos e a Joyce. e a Joyce, e parabéns também a você, que você possa continuar essa pessoa madura na fé, e eu sei que Deus vai te usar muito mais. Espero que você tenha gostado, porque eu gostei. Também gostei. Eu amei. Foi um prazer ter você aqui no nosso programa É Amei. Coisa de Crente na Rádio Manchete. Quer deixar suas redes sociais para as pessoas poderem te acompanhar? Sim, nas redes sociais é cantora.esther com TH, Instagram, TikTok, Facebook, Kawaii, enfim, todas as redes sociais, cantora.esther com TH. E nas plataformas de música, Spotify, YouTube, Deezer, Amazon, é Esther com TH. Você vai encontrar lá o verificado e é isso. Muito obrigado, Esther, e até a próxima. Até a próxima.